Salve Maria, sempre virgem. Sou missionário Servo Roberto, missionário católico. É. O meu estudo aqui é uma pregação apologética em cima da pregação. Não é só apologética, é uma pregação também. Essa é a missão nossa. É o carisma. Aqui, ó, programa na mira da verdade. Devemos batizar as crianças? Professor Leandro Quadro vai nos explicar, né? Aqui é engraçado, ou os católicos não tá tendo informação pelos padres, eu não sei o que tá acontecendo na igreja católica, porque não tá tendo informação para explicar o que é o batismo, etc, para batizar a criança. Vai perguntar se eu devo batizar meu filho na igreja católica? É um católico perguntando para protestante que não acredita. Para os protestantes, só pode ser batizado quem é adulto. Vamos lá, como os primeiros cristãos, primitivo, igreja primitiva, católica, apostólica, batizava as pessoas. Que interessante, né? Olha só. Eu não sei, cara. Ou não tá tendo catequese na igreja católica, os padres não estão ensinando corretamente, os leigos, etc. Não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei. Eu acho que a invenção é um protestante, porque para perseguir a nossa fé. O José Lima pelo Facebook pergunta o seguinte: tenho uma dúvida sobre o batismo. Eu devo ou não batizar minha filhinha de 2 anos? Sou católico e pela igreja tenho que batizar as crianças. Ainda bebê. Vocês poderiam me ajudar? Professor. Você tá entendendo? Eu sou católico, eu tenho essa dúvida, quero batizar minha filhinha. E aí, professor, desvenda esse mistério se eu posso batizar a minha filhinha? Claro que você vai falar que não, porque a criança não crê. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Olha só. Como que essa questão do batismo de crianças, a Bíblia nos dá algum vislumbre sobre isso? Alguma orientação sobre o batismo de crianças, bebês, enfim? Dá sentido. E obrigado a esse irmão católico por sua confiança, meu irmão, no programa, viu? Que Deus recompense e que Deus ajude a você a ter a resposta agora que você precisa. Vai ter a resposta dos conhecedores da verdade. Realmente, para a igreja católica, a sua criancinha já deveria ter sido batizada. Para a Bíblia, não. Tá? Como que a Bíblia procede em relação às criancinhas? Vamos pegar Jesus, né, que é o nosso maior exemplo. Aqui em Lucas, capítulo 2, nós vamos ler algo aqui muito importante. No verso 22, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o A circuncisão é prefiguração do que, meu querido? Do batismo. E as crianças eram batizadas quando? O 8º dia. Então, tanto no Velho Testamento, as crianças eram circuncidadas, que era a prefiguração do batismo atual em Cristo. É simples entender isso. Apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. O costume judaico era apresentar a criança no templo para Deus. Ela não era batizada na infância. E quando você lê Lucas 3, por exemplo, 21 e 22, você percebe que Cristo é batizado depois, já na sua fase adulta. E 21 e 22 fala que ele foi batizado já na sua fase adulta. O que isso indica para nós? Mas João Batista foi batizado no ventre de Santa Isabel. O que isso indica a nós? Porque Cristo, ele tinha que estar oculto. Para ensinar, para nos aprender o batismo, que sim, Lucas 3, 21. Quando todo o povo sendo batizado também, Jesus foi, estando ele a orar, o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea.
como uma pomba, e veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti ponho a minha afeição. Cristo, ele foi batizado por João Batista para se concretizar e para ser cheio e para ser reconhecido. Mas as criancinhas não podem ser batizadas porque Cristo batizou já na fase adulta. E a circuncisão, o 8º dia é o quê, meu querido? Prefiguração do batismo. O Velho Testamento prefigura o Novo. O Velho Testamento aponta você para entender o Novo. Mas o batismo de João Batista é até Cristo. E era por mergulho, imersão. O batismo da sucessão apostólica é por aspergir de água. É como os primeiros pais da igreja batizavam as pessoas. A promessa era para quem? Para os protestantes, as criancinhas não podem crer, por isso que elas não podem ser batizadas, mas a Bíblia diz ao contrário. Salmo 8. Olha só. Salmo 8, 3, ó. Da boca da criancinha e dos pequeninos sai um louvor que confunde o vosso adversário e reduz ao silêncio os vossos inimigos. Olha só. Então as criancinhas aqui, ela crê. Ela tira um perfeito louvor. E que isso fala assim, deixa vir a mim os pequeninos, porque dela é o reino de Deus. Que interessante. Mateus 18, ó. Mateus 18, não, Mateus. Vamos ver se eu acho o texto aqui. (19:3) Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse a mão sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, o afastavam. Disse Jesus: deixa vir a mim essas criancinhas e não as impeçais, porque o reino do céu é para aqueles que se assemelham como elas. Que interessante. Tanto o Salmo fala, Cristo fala, deixa vir em mim aos pequeninos, e como os discípulos batizavam as crianças. Aqui, ó, o texto mais típico que os protestantes distorcem, em Atos Apóstolos 2, 39, ó. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que ouvir de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Eles usam o 38 para negar, ó. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Olha só. Aqui o 39, a promessa é para quem? Aqui, ó. 39. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ó. É para vós e vossos filhos. Por isso que os apóstolos, eles batizavam família inteira. Para você entender aqui, ó, Atos 'Ali quando o carcereiro, né? Aqui, ó, Atos 16, ó. 33. Então, aquela mesma hora da noite, eles cuidou deles e lavou-lhe a chaga, o carcereiro, né? Chagas. Imediatamente foi batizados eles e toda a sua família. Olha só. Foram batizados a família inteira, sem distinção de criança. Olha só que interessante. E é por aspergir, não por emissão igual de João Batista. Olha só que interessante, cara. Atos. Aqui, ó. 16, ó. 14 e 15, ó. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Foi batizado juntamente com a sua família e fez-no este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e fica comigo. E obrigou-nos a isso. É engraçado, se tiver pessoas adultas ali que não foi batizadas, ou crianças protestantes não batiza. É igreja primitiva, os primeiros cristãos batizavam a família inteira, meu querido. Tem prova bíblica para isso. Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente Ser protestante, significado na vida dela. ser adulto. Por exemplo, um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Então, o que Como não tem, meu filho? Para você não tem. Mas para nós que batizamos nossos filhos, na igreja que Cristo fundou, ali quando acontece o batismo, é reconhecido, igual aconteceu ali com Cristo. Olha só que interessante. Para vocês protestantes não tem sentido, porque vocês se apartaram, para vocês tanto faz, meu querido. Vamos ver. A Bíblia tem alguns requisitos. Primeiro, em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte... 37 e 38. E o 39? Depois que eles sentiram o peso da culpa, eles perguntaram assim para Pedro: e nós o que faremos? E Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, qual foi o requisito para eles serem batizados? Olha como esses caras, eles são... Estou aqui em Atos dos Apóstolos. 2, ele usou 2,37. Aqui, ó, 2. 37, ó. Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indigaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Mas você esqueceu o 38, para quem é a promessa também. Aqui, ó. Pois a promessa é para vós. Você não viu isso? Você não leu isso? Vossos filhos, para todo aqui os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Pácata, como diz meu irmão Fábio, né? Vamos ver até onde ele vai na sua... Arrependimento. A sua filhinha de 2 anos não tem ainda capacidade de se arrepender. Ela é uma criança. E Salmo 8, 3. Em Atos 8, 37 a 39, é dito que outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto. Em Salmo 8, 3, da boca dos pequeninos tiraram um perfeito louvor. Olha só. Então as criancinhas, o louvor de uma criancinha é mais perfeito do que uma pessoa adulta. Que interessante. É só porque ela é bebê, ela não crê? É visão protestante, né? Do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela. Então o que eu lhe recomendo, meu irmão? Lhe dou um conselho de irmão à luz da Bíblia. Procure uma igreja, como eu conheço a minha e faz a apresentação de crianças, procure uma igreja adventista do 7º dia, peça ao pastor para você apresentar a sua filhinha diante do Senhor. É uma cerimônia muito bonita. E depois que você apresentar a sua filhinha perante o Senhor, você vai ter de Deus a incumbência de ir preparando a sua filhinha para que quando ela tiver já noção do plano de salvação, ela seja batizada nas águas como Jesus ensina. Não batize a sua filhinha por aspersão e tudo mais, porque esse não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é por imersão. E mergulho. Não tem significado nenhum para ela. O batismo precisa ter um significado para a pessoa, para ela poder realmente apegar. Tá bom.
Então, meu irmão, você católico, vira adventista. Vai lá na igreja adventista, que lá tem o verdadeiro batismo, que vem lá de João Batista. O mergulho. E tem que ser adulta. Mas, olha só que interessante. O batismo de mergulhar não existe mais. É bíblico até Cristo. Olha no Novo Testamento. Atos. Paulo, quando se converte, ele está ali naquela sala. Quem batiza Paulo? Ananias. Tem piscina? Tem rio? Tem água corrente? Tem cachoeira? Não. Olha só. Atos 9:17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos. E Saulo, umas como que escama, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Olha só. Olha como esse pastor ele é mentiroso. Vamos mais. Atos dos Apóstolos 8. Felipe batiza eunuco ali naquele deserto com um pouquinho de água, porque deserto não tem água, meu querido. Cadê a piscina? Cadê a cachoeira? Cadê? Aqui, ó. Para finalizar essa mentira sua. É assim que os primeiros cristãos batizavam e é assim que a igreja vai seguir. E ponto final, meu querido. Engraçado, quando eu virei protestante, fiquei um ano caminhando ali na plenitude de Deus. A primeira coisa que eles fizeram comigo, eu batizar lá naquela água. Que aí, batismo na igreja católica não é válido. Mas para o batismo da igreja católica, o primeiro batismo é inválido. É válido. Não inválido. Como vocês invalidam o batismo católico, etc, né? Aqui, ó. As Apóstolos 8:36. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então eunuco: Eis aí a água, que te impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crê de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio. Disse-lhe ele que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água. Filipe batizou eunuco. Mal saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhos do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Olha só. E esse pastor fala que as crianças não crê. Então o salmista Davi aqui, a escritura é errada. Que as crianças tirassem um perfeito louvor. Aqui, ó. Salmo 8:3, ó. Da boca das criancinhas e dos pequeninos saíste um louvor que confunde os vossos adversários e reduz ao silêncio o vosso inimigo. Engraçado, cara. Eu fico meditando meu filho foi batizado na igreja católica. Meu filho, ele fala de Deus, cara. Pai, Deus criou isso. Pai, quem é Deus? Deus é assim, pai? Olha só que interessante. Elas acreditam em Deus. Ela crê do jeito delas. E só Deus sabe, cara. Porque a criancinha, ela tira um perfeito louvor, cara. Um bebezinho, o seu choro um é ali, você não sabe, cara. Ali ele tá louvando a Deus, você não tá nem sabendo. E a criança era apresentada ali no templo. E era circuncidado no 8º dia, que é a prefiguração, como diz o pastor Augusto Nicodemos também, do batismo em Cristo. João Batista foi batizado, cheio do Espírito Santo. Nem tinha nascido ainda, foi batizado no seu ventre. Depois do 8º dia foi circuncidado. Que interessante, né, meu querido? E o batismo de Cristo é para se concretizar, para ele ser reconhecido. Simples entender isso. Meu irmão, não escuta esses caras. Vai e batiza sua filha. Na fé católica, na fé que os primeiros cristãos expressaram e anunciaram e deram a vida, que essa igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Que você batiza o seu filho aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Marcos
Olha só. Para finalizar, os caras querem defender a sua igreja, cara. Marcos 11, ó. Marcos 11. Ouvindo-se do céu uma voz, tu és meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Quando você é batizado ali, na igreja, a única que Deus autorizou, cara, você vai ser o filho bem amado. O céu se abre quando tem o batismo ali na igreja católica. Salve Maria, sou missionário servo Alberto.